Bom dia, turma. Bem-vindos à nossa aula de eletiva. Daremos início, a partir desse terceiro bimestre, à segunda etapa e vamos trabalhar ainda dentro da questão de gênero, porém agora nós vamos estudar a questão da iconografia das obras de arte ao longo, da história da arte, e veremos como a figura feminina é colocada dentro dessa iconografia. Na aula anterior, eu disponibilizei para vocês alguns documentos e vídeos para que vocês tivessem um primeiro contato com esse primeiro tema da nossa aula, que é sobre iconografia e iconologia. Já tendo em vista aí a diferença entre os dois nomes, iconografia e iconologia, vamos começar então falando sobre o que vai mais bater dentro da nossa eletiva, que é a iconografia. Então, vamos falar de iconografia, o estudo do signo da imagem. Nessa aula, nós vamos abordar alguns tópicos e vamos aprofundar alguns termos para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas. Então, nós veremos o que é a iconografia no estudo das artes, iconografia através da história da arte, estética e iconografia, conclusão e bibliografia. Começando então com o nosso primeiro item, nós temos que falar diretamente sobre iconografia. Então, o que é iconografia? Segundo a definição, ele é um vocábulo usado para designar o significado simbólico de imagens ou formas representadas em obras de arte. Isso significa que toda vez que nós falamos de uma obra de arte e precisamos citar, direcionar, falar sobre o símbolo, a imagem que está representada nessa obra, nós usamos o termo iconografia. Também nomeia uma disciplina da história da arte dedicada a identificar, descrever, classificar e interpretar a temática das artes figurativas. Quando nós estudamos história da arte, ao fazemos um curso de pós-graduação em história da arte, há uma disciplina específica de iconografia, onde nós vamos estudar toda a simbologia estética desses ícones, dessas imagens, ao ponto de classificar, interpretar temática das artes, então os temas que são abordados, como as figuras são colocadas na imagem, como um mesmo tema tem uma diferente versão de acordo com a época em que é produzido. Tudo isso está dentro da iconografia. E também é importante ressaltar que a iconografia ela é apenas estudada na arte figurativa. Não existe iconografia para a arte abstrata, afinal a abstração não se assemelha ao mundo real. Até fins do século XVI, a iconografia referia-se especialmente ao significado simbólico de imagens inseridas no contexto religioso. Por conta das obras terem um aprofundamento mais religioso, principalmente a partir da Idade Moderna, com o advento do Renascimento, o estudo da iconografia ele ficou muito mais preso a questões religiosas. Então, a figura de Maria, a figura de Cristo, dos santos, personagens bíblicos, então era muito preso ao estudo desses personagens. Atualmente, o termo refere-se ao estudo da história e da significação de qualquer grupo temático. Então, a partir do século XVI, como nós temos uma mudança dentro dos temas trabalhados nas obras de arte, temos a inserção de temáticas como fatos históricos, mitologia, natureza morta, paisagem. Então, hoje a gente consegue estudar a significação desses temas e usar a iconografia para identificar o símbolo, como que está representado e como que foi feito através de uma análise até mesmo da visão do artista sobre a representação daquele signo, daquela imagem.
Então, nós temos a palavra iconografia. Iconografia é a junção de dois termos gregos, eikos, que significa imagem, e grafia, que significa escrita. Então, nós estamos nos referindo à escrita da imagem, como ela é descrita, nós entendemos uma imagem dentro de uma obra de arte. Iconografia é a representação das imagens e ícones a partir do meio escrito, né? Então, quando nós trabalhamos com a obra de arte, nós estamos trabalhando ela visualmente. A partir do momento que eu coloco isso através da escrita, que eu disserto sobre aquele símbolo que está apresentado, que eu coloco a minha visão, a visão analítica do que foi estudado, eu estou fazendo um estudo iconográfico, então eu estou escrevendo sobre a imagem. E iconografia antigamente era muito relacionada à religião, né? Os mitos e símbolos, né, da iconografia religiosa, tá? Então, era uma forma de se estudar como, por exemplo, algumas culturas compreendiam a religião, né? Não só a religião cristã, mas religiões politeístas, como que essas figuras eram feitas, e a partir do estudo da iconografia chegavam assim às conclusões de como aquele povo ele entendia aquela figura religiosa. Então, ele nasce basicamente dentro desse contexto de estudo iconográfico da religião. Então, para começar, só para que a gente entenda, a partir do momento que eu passo a observar uma obra de arte, como a Mona Lisa, por exemplo, do Leonardo da Vinci, eu tenho uma figura descrita, eu tenho um ícone, eu tenho uma personagem inserida numa temática. E a partir da análise da obra que nós fazemos a análise iconográfica. Então, como que esta Mona Lisa está inserida dentro desta tela, a partir da época em que ela foi pintada, a partir das cores utilizadas, da técnica usufruída pelo artista. Então, toda essa análise da obra, mas principalmente o que a figura está retratando é a iconografia. Quando analisamos então a obra Mona Lisa, eu não estou apenas observando a figura da mulher Mona Lisa, mas eu estou fazendo uma análise de como essa mulher foi representada dentro desta pintura, desde o posicionamento dos braços, aos traços do rosto, qual a relação dela com a paisagem que ela está inserida, e a partir desse estudo da iconografia, a partir desse estudo da imagem, eu consigo fazer um detalhamento através da escrita, onde vai surgir a iconografia da obra, para que eu possa compreender melhor o que essa obra me passa, me descreve, representa ou significa de acordo com um grupo de estudo ou um estudo individual. É claro que, para que a gente possa dizer que essa iconografia está absolutamente correta, teremos de pedir para o Leonardo da Vinci sentar com a gente e conversar com a gente sobre essa obra. Então, todas as análises iconográficas de obras de arte partem de um princípio coletivo ou até mesmo de um princípio individual, aonde o sujeito ele passa a observar aquela figura e tirar a análise com base no que é estudado dentro da história da arte, ou seja, com base nos registros históricos, faça aí um link, né, com o que é estudado, e aí a partir daí a gente começa a estudar essa imagem dentro desta obra. Iconografia, então, são todos os signos que representam alguma semelhança com o objeto real, ou seja, a iconografia ela estuda todas essas imagens que têm semelhança com a nossa realidade. Então, por isso, nós não temos estudo iconográfico de obras abstratas. Não existe essa possibilidade pelo abstrato não se aproximar
da realidade. E mimese da realidade em contexto representativamente imagético. Né? Mimese ou mimese é a imitação, né? Um termo filosófico utilizado para descrever uma variação, uma imitação, uma representação, uma mímica, né? Na verdade, utilizadas essa palavra para representar aquilo que imita algo que é real. Nós vamos ver muito isso quando falamos na parte de estética e está relacionado a Platão, né? Platão vai discutir bastante o termo mimeses, dentro da sua produção ali filosófica. E quando nós estudamos a iconografia, também leva-se em conta essa relação da imitação dentro da representação da figura. Ao falar então de iconografia, nós estamos falando diretamente de tudo aquilo que é ligado à imagem. E se estamos falando de imagem, estamos falando de arte, né? É claro que a questão iconográfica ela tem uma presença muito mais forte dentro do ramo de artes visuais, porque as artes visuais é o que lida diretamente com o recurso de imagem, de figura. Mas pode ser feito também um estudo iconográfico, por exemplo, dentro de um figurino de teatro, de uma proposta de cenário, de dança. Nada impede que haja essa leitura iconográfica, mas ela está muito mais ligada a essa produção artística visual. Então, quando nós nos referimos aí ao estudo de iconografia, nós vamos analisar diretamente obras de arte visuais, podendo ser pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, né? Tudo o que está relacionado à parte visual. Então, vamos entender aí a iconografia dentro das artes visuais. Então, primeiro, símbolos e ícones, né? Para a gente entender o que é iconografia, a gente tem que refletir sobre o que são esses símbolos, o que são esses ícones, né? Desde muito cedo, a humanidade ela utiliza esses sistemas simbólicos, né? Então faz parte da humanidade. Então, se a gente pegar lá desde a pré-história, as pinturas, os símbolos que eram utilizados, depois nós temos o desenvolvimento da escrita a partir de símbolos. No Egito Antigo, a própria escrita egípcia, ela é feita utilizando símbolos, ícones, né? Atualmente, nós nos comunicamos por símbolos, por ícones. Então, o emoji, o meme, o sticker de WhatsApp, eles são símbolos e ícones. Então, eles fazem parte do estudo da iconografia, né? Então, a gente parte do princípio de que para se estudar iconografia, eu preciso ter símbolos e ícones para que eu possa identificar. Então, símbolos e ícones de todas as espécies, eles servem como forma de comunicação e eles estão presentes em diversas áreas. Não é só nas artes, nós vamos encontrar a questão iconográfica no marketing, na propaganda, na moda, no design gráfico, no design de jogos. Tudo aquilo que utiliza a imagem como base para trabalho, eu tenho a questão do símbolo e do ícone, né? Eu vou trabalhar na área da saúde, né? Então, eu tenho que saber iconografia? Sim, porque você vai lidar também com símbolos, né? A nossa mente, ela assemelha o símbolo, o ícone. Então, quando você chega num hospital, que você vê uma caixa amarela com um símbolo preto, né? Formado ali por setas, que é o que a gente chama de risco biológico, eu identifico que aquele símbolo está me avisando que ali eu tenho um material de contágio, ou seja, ele tem uma grafia, ele tem uma escrita, um significado. Então, eu já usei a iconografia para identificar aquele símbolo. Então,
tudo que nós usamos atualmente utiliza recurso visual com signos e ícones, né, ou símbolos e ícones, e que a gente utiliza o recurso da iconografia, que é o estudo desse símbolo, para poder identificar e para poder saber o que significa aquela imagem, tá? Então, outros exemplos que a gente pode usar, sinais de trânsito, sistema de cores para divisão de tarefas, né? Alegorias, como, por exemplo, nós identificamos que um tribunal, né, de justiça é um tribunal de justiça porque eu tenho a figura da justiça, que é uma personificação grega, com os olhos vendados, segurando na mão direita uma espada, na mão esquerda uma balança. Então eu entendo que aquele é o símbolo que me diz que representa a justiça, e ele é usado para identificar aonde se aplica a justiça, né? Então, tribunais, fóruns, advocacias, né? Nós sempre vamos encontrar este símbolo. E esses símbolos e ícones, eles podem assumir significados diferentes mediante o contexto do local, do objeto onde ele se encontra, né? Tudo vai depender da pessoa que o vê, mas geralmente ele sempre tem o mesmo significado, tá? Mas pode ser que mude, né? Vou dar um exemplo aqui bem básico, a linguagem Libras, por exemplo, né? As Libras, elas são linguagens de sinais, ela utiliza signos, ela utiliza um ícone para ser identificado através do recurso da movimentação das mãos, né, desses símbolos. E ele varia de acordo para o local. Então, a Libra brasileira, né, a linguagem de sinais brasileiras é diferente da linguagem de sinal americana. Então, tem gestos diferentes, símbolos diferentes, tá? E dentro da questão artística, a utilização de um ou vários símbolos serve igualmente o propósito da comunicação de determinada mensagem, né? Então, dentro do contexto artístico, quando eu utilizo uma figura ou mais figuras dentro de um contexto, né, ele tem o propósito de me comunicar ou de me passar uma determinada mensagem. Então, quando a gente fala em ícone, né, esse ícone ele vai substituir a mensagem escrita através de uma representação pictórica, ou seja, através de uma representação visual. Então, o ícone, o símbolo, ele representa ou sugere algo, né, para transmitir uma mensagem específica. Dentro da iconografia, então, nós temos duas divisões. A primeira é o que a gente chama de iconografia pretendida, que acaba ficando como iconografia somente, tá? Então, ela se refere à atitude do artista, do patrono, do observador contemporâneo, né? No caso, nós, como observadores da obra, perante a função ou significado que tem dos símbolos, dos ícones naquela imagem. A outra vertente seria a iconografia interpretativa, que atualmente nós chamamos de iconologia, por conta dos estudos do Panofsky. Essa iconografia, o significado da obra de arte, a gente só consegue entender através da sua ligação com a historiografia, e quando a análise ali iconográfica, nós temos de deduzir as informações através das correntes filosóficas, teológicas ou literárias da época de produção da obra em questão. Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise de uma obra do período da Idade Média ou do período moderno, né, de arte moderna, nós temos que levar em conta muitas vezes a história, a parte histórica ou a filosofia, e também muitas vezes relacionado a produções literárias, porque muitos movimentos artísticos surgem de movimentos literários. Então, o que nós chamamos de iconografia interpretativa ou iconologia,
né? É a interpretação da obra através dessa ligação com essas outras ciências, né? Filosofia, teologia, literatura ou história. Então, através da iconografia, eu consigo identificar o período, contexto histórico ou social em que a obra está inserida. Então, quando eu faço essa leitura iconográfica, né, ou quando eu tenho essa escrita do ícone, do símbolo da imagem, eu identifico esse período em que essa obra está inserida. Através da iconografia, nós também conseguimos entender a temática da obra. Então, qual que é o tema que essa obra vai abordar? O que ela está falando? Qual a mensagem ela quer transmitir? E também através da iconografia nós compreendemos a poética do artista, então o que ele pensava, seus anseios, o que ele queria transmitir, e a questão estética, não só a ideia estética como ideal de beleza, mas também a estética na parte técnica aplicada pelos artistas. Quando a gente aborda então a iconografia através da história da arte, nós nunca vamos ter uma única forma de analisar a iconografia, principalmente por conta das mudanças através dos períodos históricos, né? Então, quando nós consideramos a história da arte uma disciplina, né, ela existe, ela está aí no conteúdo de vocês ao longo do ensino médio, dentro dos estudos de obras de arte, de produções artísticas, né? E depois, quando a gente trabalha num âmbito mais acadêmico, essa disciplina ela vai aparecer em arquitetura, ela vai aparecer em publicidade, ela vai aparecer em design. Nós podemos afirmar, né, que ela é indistinta da história cultural. Por quê? Porque quando a gente fala de cultura, eu estou falando de costumes, de tradições e de fatos históricos. A história da arte, ela é diferente, ela abrange outros assuntos, né? E nós temos aí um estudioso da área, né, que desenvolveu a análise da arte através da iconografia e da iconologia, que nada mais é do que Erwin Panofsky. E o Panofsky, ele vai trazer para a gente essa forma de estudar a obra de arte e entender o que ela representa. Então, como ele propõe, a partir do objeto artístico, nós vamos reconstruir o seu contexto histórico e recriar todo o processo de elaboração daquela imagem. Então, o porquê, o significado, e aí a gente consegue entender em que âmbito histórico essa imagem foi construída. Então, aí nós temos a história dessa obra de arte. Então, a análise de arte, ela nada mais é do que você compreender a produção artística de determinado período, época, né, ou sociedade. E nós temos o Panofsky, que vai ali contribuir com seus estudos e vai inserir o método Panofsky, né? Então, a partir de 1939, ele vai apresentar um método iconológico de análise de obras de arte, onde ele defende que nós não podemos apenas depender das fontes literárias, ou seja, a gente não pode só depender do que está registrado a partir da escrita para compreender a construção de uma obra de arte, mas sim do que ela representa. Então ele afirma que nós devemos investigar o modo como ela é feita, de acordo com as diferentes condições históricas a que ela está sujeita, e como o artista escolhe o tema, objeto ou fato e passar a estudar o seu significado. Então, isso dentro dessa nossa segunda etapa da eletiva, nós vamos ver como os artistas vão tratar a questão do feminino, da mulher, na construção das suas obras e como que essa figura passa a mudar de acordo com essa influência histórica,
com o objeto a ser estudado, com o fato a ser demonstrado. Então, para a gente compreender qual que é a ideia do Panofsky, ele deixa aí na sua produção esse trecho, né, uma citação, onde ele tenta explicar para a gente o que é a iconografia e a iconologia. Então, um homem levanta o seu chapéu. Em termos iconográficos, o que existe é esta ação em que o homem retira o chapéu da cabeça. Todavia, numa análise iconológica, descortina-se um significado do gesto, tendo como base a cultura ocidental que possuem ambos intervenientes, quem vê e quem levanta o chapéu, sabemos que aquele é um gesto de cordialidade. Todavia, chegar a este nível de compreensão depende, a partida, de um conhecimento prévio dos valores sociais que envolvem esse gesto. Com essa citação, o que o Panofsky nos diz? Que para trabalhar a iconologia e a iconografia, eu preciso de saberes prévios, eu preciso ter conhecimentos que me permitem fazer essas análises. Então, na etapa 1 da nossa eletiva, nós já conhecemos, por exemplo, como foi o século XIX, como era a conduta das mulheres nesta época. E quando a gente já tem esse conhecimento, é muito mais fácil compreender, por exemplo, como a figura feminina vai ser representada em obras deste período. Como nessa parte nós vamos estudar mais períodos, então é necessário que vocês tenham esses conhecimentos prévios que serão estudados ao longo aí dessa nossa segunda etapa da eletiva, para que nós possamos entender o que é esse gesto, né? O que seria esse valor social que envolve esse gesto, ou seja, o que seria a situação histórica que envolve a produção artística de cada período. Panofsky, então, vai dividir em 3 etapas um processo de análise de arte. Então, nós temos o primário ou natural. Nessa etapa, a percepção natural da obra, né? Não se usa conhecimento nem domínio aprofundado. Ou seja, eu não preciso saber nada de arte para poder identificar o que está nela. Eu consigo identificar as figuras ali de uma forma básica. A segunda etapa seria chamada de secundária ou convencional. Nessa etapa, eu preciso já ter um conhecimento cultural, ou seja, já possuir um domínio básico iconográfico adquirido através de conhecimentos comuns. Então, coisas que eu aprendo no meu cotidiano, nas disciplinas que eu tenho na minha vida escolar, no meu momento estudantil, coisas que são ensinadas, passadas e etc. E num terceiro momento, que é o terceiro ou intrínseco, é onde ocorre a interpretação histórica, social e cultural. Para chegar nessa etapa, é necessário um conhecimento aprofundado do período em que a obra está inserida. Então, para compreendê-lo, para compreender essa produção artística, eu preciso saber em que momento da história ela está inserida, saber qual que é a filosofia, qual é o comportamento e como ela vai se dar dentro desse contexto. Então, vamos observar. Essa pintura, ela é bem conhecida por muitas pessoas e até mesmo tem várias reproduções, cópias, né, de várias formas, vários jeitos, com cores até mesmo diferentes. Possuímos releituras diversas. Mas, quando a gente observa esta obra, levando em consideração o estudo iconográfico, vamos analisá-la através das 3 etapas que eu expliquei no momento anterior. Então, a etapa 1, que é a natural, eu vou analisar essa obra através do que ela me traz de imagem. Ou seja, eu tenho 13 homens numa mesa. Eles estão sentados, alguns discutindo, outros refletindo,
em um ambiente que me parece ser um salão, um pátio, um refeitório, e aparentam ser de um período diferente ao que eu vivo por conta das vestes. Mas, de primeiro momento, são 13 homens numa mesa. O segundo momento, que é o convencional, é onde eu já possuo um conhecimento cultural. Ao observar esta imagem, eu identifico que não são apenas 13 homens. São 13 homens que fazem parte de um contexto histórico e social conhecido, que seria um contexto religioso. Então, eu tenho, na verdade, a figura de 12 homens e um personagem principal. E eu sei que eles são representações de uma determinada religião, uma determinada passagem religiosa. Então, nesse momento, eu consigo identificar que essa obra se trata da Santa Ceia ou a Última Ceia, o momento em que, para os cristãos, Cristo revela aos seus apóstolos que será morto e confraterniza com os mesmos. E a partir daí, nós temos o terceiro momento, que é o intrínseco, ou seja, aonde eu vou realmente verificar em que momento histórico, social e cultural está inserida essa obra, né? É onde eu vou usar o meu conhecimento aprofundado. Nesse caso, eu percebo que há uma referência ao momento de refeição, é um ambiente religioso, então estamos nos referindo a uma época aonde isso era um costume, né? Principalmente pela ambientalização. E que então a referência dessa obra, ela vai me levar a entender que se passa, né? Ela retrata uma situação religiosa descrita pela cultura em que se vivia na época, da crença de que Cristo havia feito a Santa Ceia com os 12 apóstolos, né? Então eu já tenho ali uma visão mais aprofundada e a partir daí eu começo a identificar as figuras. A figura de Cristo, a figura dos apóstolos, posicionamento corporal, o que a cena me indica o exato momento aonde Cristo revela que um dos apóstolos irá traí-lo. E aí passamos a fazer a interpretação iconográfica a partir das cores usadas, da posição dos personagens e etc. Depois de compreender como se analisa uma obra de arte, é o momento de eu entender qual a ligação entre estética e iconografia. Então, quais são as mudanças na análise iconográfica quando eu observo a partir da estética? Então, por conta da evolução artística ao longo da história da arte, esse processo iconográfico ele vai também sofrer alterações e vai se adequar àquilo que é necessário. Como já disse no início da nossa aula, a iconografia ela se aplica às artes figurativas e a um determinado período e há determinadas culturas que não se baseiam em figuras, mas sim em produções abstratas. Então, essas produções nós não podemos fazer por completo uma análise iconográfica, com exceção da arte indígena. Então, ela vai ter base apenas em imagens que se assemelham à realidade. Então, quando nós estudamos a iconografia, buscamos sempre imagens que são próximas do real. Falando em estética, né, a estética nada mais é do que o ramo que estuda a beleza das obras de arte, sua função e elementos visuais,
para quem estuda até mesmo filosofia, é uma das áreas da filosofia, um dos campos da filosofia. E por conta dessa transição histórica, essa estética ela vai passar por diversas concepções, e essa mudança ela afeta também a leitura iconográfica, né? A estética ela se adequa ao seu tempo. Então, aí na imagem, nós temos 3 períodos diferentes. Nós temos o período moderno, o período impressionista e o período acadêmico, aonde nós identificamos que iconografia eu consigo identificar, eu consigo entender a figura que está retratada, mas a estética ela muda. E quando essa estética muda, talvez eu também tenha uma mudança na leitura iconográfica dessas obras de arte. Então, ao longo da história da arte, nós também temos a questão periódica, né? Ou seja, os períodos em que a estética ela tem alterações. Então, na história da arte, nós temos os períodos históricos e dentro de cada período histórico nós temos a sua estética, que ela vai se dividir da seguinte forma: a estética antiga e clássica, que nós vemos da arte rupestre até a greco-romana, a estética medieval, que é a estética nos anos que nós conhecemos como Idade Média, a estética moderna, que vai do Renascimento até o Realismo, e a estética contemporânea, que abrange desde o impressionismo até a contemporânea. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos fazer uma breve leitura da linha do tempo dos períodos iconográficos. Então, se nós pegarmos de 10.000 antes de Cristo até 5.000 antes de Cristo, que é o período que vai do Paleolítico até o Neolítico, aonde nós temos início da produção artística do homem, eu considero a arte rupestre. Então, eu tenho a iconografia na arte rupestre. De 4.000 a.C. a 500 a.C., nós temos a arte mesopotâmica, a arte egípcia e a arte oriental. Entre 400 a.C. a 476 d.C., nós vamos ter a iconografia da arte grega e arte romana. De 476 a 1300 d.C., nós vamos ter a arte paleocristã, a arte românica, a arte bizantina e a arte gótica, também com a sua iconografia. De 1300 a 1800 d.C., a arte renascentista, a arte maneirista, a arte barroca e o estilo rococó. De 1800 a 1900 d.C., nós temos o período denominado arte acadêmica, esse que nós já estudamos na primeira etapa, onde nós temos o estilo neoclássico, romantismo e realismo. Em 1890 até 1940, nós temos arte nouveau, arte déco, impressionismo e pós-impressionismo. Observem que a arte acadêmica, ela dura e permanece ali ao mesmo tempo com esses outros movimentos, como o nouveau, déco, impressionismo e pós-impressionismo, porque a arte ela está em transição. De 1900 até 1950, nós vamos ter a arte moderna com as vanguardas, como expressionismo, fauvismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo e muralismo. Neste caso, eu estou citando apenas os movimentos que utilizam como base arte figurativa. Entre 1950 e 1970, nós temos a pop art, totalmente voltada para o figurativismo, e de 1970 até a atualidade, o período atual, nós temos o figurativismo contemporâneo, que está presente em movimentos como grafite, fotografia, pintura, escultura, assemblagem e publicidade. Concluindo, então,
o nosso tema de hoje, abrangendo aí a questão da iconografia. A iconografia é a leitura dos signos, dos símbolos e imagens utilizados nas obras de arte figurativas, que fazem parte da nossa história da arte. A iconografia é disciplina e parte importante da história da arte, é usada como ciência para compreender as imagens em obras de arte, qual mensagem essa obra está transmitindo. E através da estética, a leitura iconográfica se altera por conta da estética nas obras de arte, sendo somente possível em arte figurativa. Bom, queridos, esta foi a nossa aula de eletiva desta semana. Façam as suas anotações. Lembrem-se que a partir desse momento nós vamos abranger muito mais informações e que é preciso principalmente compreender este item apresentado hoje, que é a questão da iconografia. Disponibilizarei também um vídeo complementar sobre Panofsky para que vocês possam aprender um pouco mais. A referência bibliográfica está aí para que vocês, caso queiram ler um pouco mais aonde eu me baseei para a aula, está disponível aí para vocês. E eu espero que tenha sido uma aula aí bem proveitosa. Encerramos por hoje. Até mais, turma!